E por falar em liberdade, deputado, alguns de seus opositores chegaram a dizer que o senhor estava fazendo isso em benefício próprio, talvez chamando já uma futura candidatura sua à presidência da República. Mas o senhor é muito jovem ainda, não é? Ô César, eu tenho 29 anos, pela minha idade, né, eu só poderia concorrer à presidência da República em 2034, em 2030 por um mês, eu não vou poder, a não ser, né, que haja uma alteração na emenda da Constituição, mas até lá realmente são bastante anos de caminhada, enfim, eu realmente estou focado no meu trabalho agora, que é ser deputado federal, que é fiscalizar este governo, que é também ser um legislador, e acima de tudo, ser a voz das pessoas, né? O parlamento é o local de parlar, então eu acredito que eu tenho feito isso. E o desespero deles, César, em todo o Brasil, é porque eles nos medem com a régua deles. Eles acreditam, né, de que a gente faz as coisas somente para poder aparecer, por poder ou por votos. E com todo respeito e humildade, né, eu fui o deputado mais votado do Brasil. Não teria por que eu fazer isso, sendo que eu já tenho votos para uma reeleição. E com relação, né, a ganhar, digamos, visibilidade nas redes, mais uma vez, com todo respeito, né, eu tenho mais seguidores do que o presidente da República atual. Então, não faz sentido algum. Eu fiz isso literalmente porque eu acredito em algo que está dentro de mim. Eu nasci numa favela em Belo Horizonte, chamada Cabana do Pai Tomás. Eu sou o mesmo Nicolas, né, da minha escola, sou o mesmo Nicolas da minha faculdade. E naquela época eu não tinha nenhum seguidor e eu já mantinha a minha essência e o meu caráter. Então, Deus me provou, né, no privado para poder me colocar em público. E para mim, mais uma vez, ficou bem claro e ficou muito fácil de escolher qual lado você deve escolher. O lado que comemora um raio que atingiu pessoas, ou o outro lado que solidariza com essas pessoas e sabe que não foi por irresponsabilidade nossa, mas sim por um incidente natural que poderia ter acometido a qualquer um. Eu ia entrar exatamente nesse assunto porque 5 pessoas foram atingidas pelos raios, muitas pessoas culparam a passeata, a caminhada e toda, porque não houve segurança. Como é que o senhor vê esse fato e como é que o senhor acredita que tudo isso possa ter acontecido? Olha, em dezembro de 2021, uma criança de 9 anos morreu sobre fortes chuvas, né, por um raio no acampamento do MST. A culpa é do MST? Vocês realmente acreditam que a esquerda vai colocar a culpa no MST? Não vai. Por que colocaria a culpa em mim? Eu acho que ambos os casos não tem culpa. Afinal de contas, é literalmente um incidente natural. Agora, o engraçado o Lula não é responsável pelos escândalos do INSS, o Lula não é responsável por seu filho estar ganhando uma mesadinha, o Alexandre de Moraes não é responsável pela esposa ter um contrato de 129 milhões com o Banco Master, eles não são responsáveis por nada. Agora, eu sou responsável por um raio que literalmente caiu do céu. Poxa, forçar muito, né? Aliás, você, ou o senhor, me perdoe, né? Elogiou o jornalismo do SBT, a gente agradece muito, porque o SBT cobriu toda essa caminhada, nós mostramos aqui no SBT Brasil, e o senhor chegou a dizer que algumas emissoras de comunicação, de internet, de jornais e tudo, só foram cobrir o raio, não é isso? Aqui a gente não tem lado, nós somos imparciais. O SBT sempre foi imparcial e sempre mostrou a verdade para você de casa. E eu quero que você complemente o seu raciocínio, por favor, me desculpe. César, foi muito interessante porque existem coisas, né, que parecem, né, que é para o mal, e é claro, né, que eu desejaria que ninguém tivesse tomado um raio, tivesse, né, passado ali essa tragédia, mas, como eu disse, isso evidenciou algo para as pessoas também acordarem a esses tipos de mídias, né, que são escravas, mídias que recebem ali rios de dinheiro, né, do governo federal para poder falar bem do governo, ou seja, eles não estão preocupados, né, com a verdade. Existe uma frase que fala, olha, o jornalismo ele é tão sério que se você pagar bem, ele fala até a verdade, né, ou seja, eles ignoraram durante 7 dias uma caminhada que começou com uma pessoa e que reuniu milhares de pessoas em Brasília sobre forte chuva, sobre frio, sobre trovões, e por conta do raio, aí elas apareceram. Então o SBT de fato esteve na caminhada anteriormente ao raio e eu evidenciei. O que me parece é que vocês realmente não fazem um jornalismo, vocês são uma assessoria do governo, e isso é muito ruim porque as pessoas merecem saber a verdade dos fatos, mesmo que os fatos não possam te agradar, mesmo que os fatos possam ser fatos que você não goste, mas os fatos precisam ser ditos, porque as pessoas precisam ter a possibilidade de saber dosar, saber analisar e tirar as suas próprias conclusões. O jornalismo precisa acordar nesse sentido, porque infelizmente muitos dados são manipulados, muitas informações são mentirosas, enganosas, somente para um lado. E eu não preciso nem dizer, né, qual lado que uma mídia aí tradicional e que, enfim, mentirosa sempre cai para um lado, né? Sempre cai para o lado da... Dita que essa sua caminhada possa ser o início de uma pressão da oposição ao Congresso Nacional para derrubar esse veto à anistia ou à dosimetria, enfim. Sim, eu acredito, nós estamos já trabalhando, né, nos bastidores para que a gente vote na sessão do Congresso Nacional a derrubada do veto da dosimetria.
Eu acredito que a caminhada deu ainda mais força para que os parlamentares possam se sentir encorajados a tomar essa decisão, porque, sendo bem sincero, teve o movimento do dia 8 de janeiro, promovido pela esquerda, pelo Lula, e não deu, enfim, 12 gatos pingados. Eu não sou presidente, eu sou um mero deputado federal, eu tenho 29 anos, e as pessoas acreditaram em mim e se uniram em um movimento muito grande. Então, isso é sim uma demonstração não de força somente minha, mas das pessoas, do povo brasileiro, e consegue sim mobilizar através da sua pressão popular, através nas ruas, para poder pressionar o Congresso Nacional. Então, eu não tenho dúvidas que assim que for colocado em pauta o veto da dosimetria, nós derrubaremos para a gente corrigir essa injustiça muito grande que está acontecendo com essas pessoas. Só para deixar algo bem claro, eu nunca apoiei os atos do dia 8. Qualquer ato de vandalismo, de depredação do patrimônio público, eu sou completamente contrário a isso. Mas a devida proporção da justiça, ela é algo que deva ser aplicado. Então, se uma pessoa ela quebrou patrimônio público, danificou, né, e depredou patrimônio público, a pena é até 3 anos. Essas pessoas já estão 3 anos presas. E por que estão sendo condenadas a 17 anos? Por que as pessoas que planejaram o mensalão, o maior escândalo de corrupção do nosso país, elas não estão presas até hoje? Pelo contrário, estão soltas e dando discurso. Porque o atual presidente da República, que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, está solto e não cumpriu 17 anos de cadeia? Por que criminosos de alta patente que fazem extorsão, que fazem, tráfico de drogas, estão em prisão domiciliar e um ex-presidente da República está condenado a uma prisão na Papuda junto com criminosos que sim, eles sim cometeram crimes e que um ex-presidente da República não pode ter uma prisão domiciliar? Então, sim, as pessoas enxergam isso. E é isso que me motivou para poder fazer essa caminhada e as pessoas acordarem. Então, não tenho dúvidas. Quando for pautado esses temas como a derrubada do veto da dosimetria ou a instalação da CPMI, né, tanto do Banco Master e outras demandas, né, até mesmo impeachments, né, de ministros, por que não? Por que nós temos que ficar calados quando um ministro, né, o Dias Toffoli, tem 189 dias no ano em um resort, aí descobre que o resort é dele, e agora, né, tem notícias dizendo que há um envolvimento aí também de Alexandre de Moraes com o dono do Banco Master, ou seja, isso tudo virou normal no nosso país? Né? Por que isso está acontecendo? Cadê a harmonização dos poderes? Cadê a separação dos poderes? Não existe mais. Realmente virou uma salada de interesses onde o povo brasileiro só perde com isso daí.